Olá, eu sou o professor Humberto Elias Lopes, muito obrigado por assistir a mais essa web aula. Essa é a segunda de uma série de 4 web aulas sobre funções da administração. Depois de ter falado sobre planejamento, eu aqui falarei sobre a segunda função, que é a função de organização, que é aquela que eu considero a mais complexa de todas as 4. Só para relembrar, as 4 funções da administração são planejamento, organização, direção e controle. Bem, eu considero a organização a mais complicada porque ela é justamente a que tem o maior número de elementos sobre os quais você precisa ficar atento. Aqui nós vamos falar sobre distribuição de trabalho, sobre departamentalização, que é um assunto extremamente complexo, estrutura da organização, que também não é uma coisa fácil de se lidar. Então, todas essas coisas somadas tornam, na minha opinião, a função de organização a mais complexa da área de administração. Bem, mas para entendermos essa complexidade, nós precisamos inicialmente compreender o conceito da função de organização. E um conceito bem simples é esse que aparece aí na sua tela. Ela é a função que distribui o trabalho, os recursos e a autoridade na empresa. Então veja bem, há 3 elementos aí que são colocados sob o escopo da função de administração. Primeiro, distribuição do trabalho, ou seja, o que cada pessoa vai fazer. É isso que é o significado de distribuir o trabalho. Então nós temos aí cargos, esses cargos agrupados vão formar setores, vão formar departamentos, vão formar divisões, o que quer que seja. E o trabalho precisa ser distribuído nessas unidades da organização e distribuído entre as pessoas que fazem parte da organização. Então essa parte de distribuir o trabalho, dizer o que cada um tem que fazer, é parte da função de administração. Nas empresas, normalmente, o que fazer não é algo associado à pessoa, mas sim associado ao cargo que essa pessoa ocupa. Evidentemente, no dia a dia da organização, as pessoas podem assumir funções, assumir tarefas que não são propriamente aquelas originalmente pensadas para o cargo que ela ocupa. Isso é muito comum. Você não tem que engessar a organização, não tem que engessar a empresa a uma descrição de cargos. Mas a lógica aqui é que dentro da função de administração, o trabalho ele precisa ser distribuído, ou seja, a pessoa que ocupa um cargo tem que saber o que ela tem que fazer naquele cargo. Isso é um princípio básico dessa função de organização. O outro elemento que aparece aí é a distribuição dos recursos da empresa. Esses recursos podem ser tangíveis, como por exemplo máquinas, equipamentos, os próprios recursos financeiros também nós consideramos como tangíveis, ou recursos intangíveis, como a capacidade, o conhecimento técnico das pessoas, né, da organização. Nós temos aí marca como recurso também da organização, reputação é um tipo de recurso da organização. Então, os recursos eles podem ser tangíveis ou intangíveis. Na administração, há uma teoria que trabalha muito bem com essa questão dos recursos tangíveis e intangíveis e com a sua distribuição. Essa teoria é chamada de visão baseada em recursos, conhecida como VBR ou pela sigla em inglês Resource Based View, RBV. Quem tiver interesse em saber mais sobre essa teoria, pode entrar em contato comigo. No final dessa web aula eu passo o meu contato pelo LinkedIn e eu posso te passar uma bibliografia para você entender um pouco melhor da visão baseada em recursos. Aqui nessa web aula nós não vamos entrar muito a fundo nessa questão de recursos, de tangibilidade e intangibilidade dos recursos, porque isso daí fugiria ao escopo da web aula e é mais bem tratado pela RBV do que aqui. Mas enfim, na função de organização você também tem a distribuição dos recursos. Por fim, um aspecto extremamente importante na função de organização e que deriva da distribuição do trabalho é a distribuição da chamada autoridade na empresa. Ou seja, quando você diz a uma pessoa o que ela tem que fazer ao ocupar aquele cargo, pressupõe-se que aquele cargo vai ocupar uma determinada posição dentro da empresa ou dentro da organização. E essa determinada posição é que estabelece qual o nível de autoridade que aquele cargo tem. Então, quando você distribui o trabalho para a pessoa, você automaticamente também distribui autoridade para ela. Até onde aquela pessoa vai poder executar o que ela tem que executar com autonomia, até onde ela tem que se reportar a uma outra pessoa,
se aquele cargo que ela ocupa vai estar acima ou não de outros cargos na empresa, ou seja, se aquela pessoa vai ter que comandar uma equipe ou não. Tudo isso é parte dessa função de administração. Bom, entendido esse conceito, nós temos que agora considerar os componentes da função de organização. E são basicamente dois componentes, sendo o primeiro a divisão do trabalho. Bem, quando você distribui o trabalho, você está dividindo esse trabalho também. Divisão de trabalho é um conceito da economia clássica que foi proposto inicialmente pelo economista escocês Adam Smith no famoso livro dele chamado aqui no Brasil de A Economia, perdão, a Riqueza das Nações. Nesse livro, que é por sinal um livro excelente de se ler, Adam Smith entra com o conceito de divisão do trabalho, que era um aspecto que ele observava lá na economia da Inglaterra, na época em que ele escreveu o livro, ou seja, no século XVIII, que foi um período marcado pelo início da Revolução Industrial. Então, Adam Smith ele viu que o sistema feudal de produção, que era o padrão anterior ao da Revolução Industrial, era baseado numa lógica em que a pessoa que executava o trabalho, ela dominava todas as etapas do processo de produção. Com a Revolução Industrial, isso se quebrou, o trabalho passou a ser dividido. Isso significa que cada pessoa, dependendo do cargo dela, né, executava apenas uma parte daquele processo de produção que lá nos tempos feudais era executado por uma pessoa só. Então, no feudalismo, você tinha lá o mestre, por exemplo, e seu aprendiz, que sabiam e dominavam todas as etapas do processo de produção. Com a Revolução Industrial, isso acabou. Então, as pessoas não dominam mais todo o processo de produção, mas uma parte do processo. E isso é uma coisa que continua nas empresas e organizações modernas. Você pode notar que dificilmente você tem numa empresa maior uma pessoa que conheça absolutamente todos os detalhes do processo de produção. Normalmente ela conhece uma parte daquele processo e só. Nas empresas menores, especialmente nas microempresas, você ainda tem algo parecido com o sistema de produção feudal, ou seja, você pode ter pessoas ali que realmente conhecem todo o processo de produção, mas isso não é a praxe nas empresas de um porte um pouco maior. Mesmo em pequenas empresas, isso já é muito difícil de ocorrer. Esse domínio de todas as etapas do processo de produção é algo mais restrito à microempresa mesmo. Bom, mas esse negócio das pessoas executarem apenas uma parte do processo de produção é o que a gente chama de divisão de trabalho. E isso daí é um dos componentes da função de organização, porque já que as pessoas nas empresas e organizações modernas executam apenas uma parte do trabalho, então você precisa distribuir o trabalho para essa pessoa. Precisa dizer o seguinte, olha, o que você vai fazer, a parte, melhor dizendo, que você vai executar dentro desse processo maior de produção. É isso daí a divisão do trabalho e por isso ele é um componente da função de organização. Interessante é que na organização, ao mesmo tempo em que você divide o trabalho, você precisa fazer uma outra coisa, que é integrá-lo. Olha só que coisa interessante. Você divide no sentido que cada pessoa ali na organização vai executar apenas uma parte do trabalho. Ao mesmo tempo, o somatório dos trabalhos executados por essas pessoas tem que ser integrado, porque senão aquela empresa ou aquela organização vai virar uma bagunça. Imagina só se você dividir o trabalho, cada um faz a sua parte, pronto, e o que acontece depois? Aquilo ali não serve para gerar um produto único, seja ele um bem físico ou um serviço. Então quer dizer que você distribuiu o trabalho, cada um vai fazendo o seu e pronto, e fica por isso mesmo, cada um trabalhando lá no seu local, executando aquelas atividades, aquelas tarefas, aqueles processos, e isso não resulta em nada? Resulta, é um produto final. Então, como todas as empresas precisam gerar produtos, e mais uma vez aqui por produto eu entendo tanto um bem físico quanto um serviço, esse trabalho que é dividido entre as pessoas, ele precisa funcionar de maneira integrada. Por isso que nas empresas você vai ter cadeias de comando, por isso que você vai ter departamentos, por isso que você vai ter uma série de coisas que tem por finalidade integrar o trabalho na empresa para que ela possa gerar o produto que ela deseja gerar. Então, esses dois componentes aí, divisão do trabalho e integração do trabalho, geram a função de organização. Então é muito importante ter essas duas coisas em mente.
Bem, já que nós estamos falando de divisão do trabalho, eu vou começar por aí. Uma maneira de se dividir o trabalho dentro da organização da empresa é por meio de um conceito importante, que é o de departamentalização. Isso consiste em dividir e, ao mesmo tempo, integrar o trabalho por meio de uma estrutura previamente definida. Então, olha só, na departamentalização, primeiro você divide o trabalho. Ao mesmo tempo, essa departamentalização ela tem que ser feita de tal maneira que aquele trabalho que é dividido tem que funcionar de maneira integrada. Ou seja, é cada pessoa fazendo a sua parte, mas o somatório dessas pessoas tem que resultar num todo integrado. O grande problema da departamentalização é que essa divisão e integração tem que ocorrer de maneira concomitante. E a departamentalização implica a adoção de uma estrutura na organização que permita com que divisão e integração funcionem concomitantemente. Quando nós lidamos com a estrutura da organização, então a coisa fica bem complicada. Primeiro porque não existe uma estrutura única. E aqui no caso não vai existir um único tipo de departamentalização. Não existe, por mais que alguns manuais de administração até insinuem coisas do tipo, mas não existe um tipo de departamentalização mais adequado para qualquer tipo de empresa. Na verdade, a empresa vai adotar a departamentalização que seja mais adequada à sua situação mesmo, ao seu mercado, ao seu estilo de trabalho, ao tipo de pessoas que ela tem. Então não existe, e esse é um ponto importante, uma departamentalização melhor do que a outra. Existem vários tipos de departamentalização, que é o que nós veremos a partir de agora. A primeira departamentalização é a chamada departamentalização funcional, no qual a divisão do trabalho é feita por meio de setores, de departamentos, e cada departamento tendo uma função específica. Então veja aí no organograma que está na sua tela, você tem a divisão básica entre presidência, diretorias e as áreas táticas e operacionais da empresa, que são essas que estão abaixo das diretorias aí. Pronto, isso daí já representa a divisão do trabalho. Então olha só, você vai ter alguém que vai ocupar uma função de presidência, é um tipo de trabalho, alguém que vai ocupar uma função de diretor financeiro, de diretor de recursos humanos, de diretor de marketing. Percebe como o trabalho está sendo distribuído e ao mesmo tempo dividido? Então, a diretoria financeira não vai fazer o mesmo trabalho da diretoria de recursos humanos, que não fará o mesmo trabalho da diretoria de marketing. Pronto, isso daí já tem a ideia da divisão do trabalho. Dentro da diretoria financeira, você ainda vai subdividir o trabalho. Vai ter lá o setor de tesouraria e o setor de controladoria, por exemplo. Eu poderia ter colocado mais divisões aí, mas para fins didáticos fiquei nessas duas. Na diretoria de RH, você também vai subdividir o trabalho. Vai ter lá o setor de recrutamento e seleção. E na diretoria de marketing, você ainda vai ter um setor cuidando só da publicidade e outro cuidando de relações com o mercado. Então, reparem nesse organograma como o trabalho está dividido. Ao mesmo tempo, nós vimos no slide anterior que a departamentalização significa dividir e integrar o trabalho ao mesmo tempo. Bom, como isso vai ser integrado? Essa divisão do trabalho feita aí pela departamentalização funcional vai ser integrada como? Repare que controladoria e tesouraria se reportam a quem? A diretoria financeira. Ou seja, o que a tesouraria e a controladoria fazem tem que estar integrado com o que é determinado pela diretoria financeira, que por sua vez tem que estar integrado com o que é determinado com a presidência. Veja o caso da diretoria de recursos humanos. O que é feito em recrutamento e seleção tem que estar integrado com as determinações, com as diretrizes emanadas pelo diretor ou pela diretora de recursos humanos. E, por sua vez, o que esse diretor ou diretora de recursos humanos faz tem que estar integrado com aquilo que é definido pela presidência. A mesma lógica para a diretoria de marketing. Relações com o mercado e publicidade vão executar trabalhos específicos, mas que têm que estar integrados com aquela visão da direção de marketing, que por sua vez tem que estar integrado com a visão da presidência da empresa. Então eu diria o seguinte, dado um organograma como esse que está aí na tela, que descrevendo esse tipo de departamentalização, a divisão do trabalho
é dada quando você lê o organograma de cima para baixo. Por quê? Porque você vai ver desde a função mais ampla aí dentro da empresa, que no caso desse exemplo é a presidência, até as funções mais específicas, que representam divisões de menor escopo do trabalho total que é executado. Essas divisões são representadas aí por essas funções de tesouraria, controladoria, recrutamento, seleção, publicidade e relações com o mercado. Por outro lado, a integração, você vai perceber a integração quando você lê o organograma de baixo para cima, porque aí você vai agregando aquelas funções em funções maiores, mais genéricas. Então o organograma da empresa é interessante por causa disso. Você vê divisão do trabalho lendo de cima para baixo e integração do trabalho lendo de baixo para cima. Então é por causa disso que a departamentalização promove tanto a divisão do trabalho quanto a integração desse trabalho, cumprindo então aquilo que se espera da função de organização. Bem, mas a departamentalização funcional, que é essa aí em que cada departamento vai ter uma função específica, ela não é a única forma de departamentalização, não. Nós temos também a chamada departamentalização por produto. Bom, ela pode ser representada por um organograma da mesma maneira do que a anterior. Só que, ao invés de estabelecer funções específicas para cada departamento da empresa, aqui nós vamos ter por produtos. A especificidade vai ser via produto. Então, você vai ter aí um escritório de contabilidade, foi o exemplo que eu estou dando aí, que está lá em cima no organograma, e esse escritório adotou uma departamentalização voltada para o produto. Então, ele vai ter um produto que é chamada auditoria, que está aí à esquerda, um produto chamado assessoria contábil e um outro produto chamado tributos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, esse é um tipo de departamentalização em que a preocupação não está em estabelecer uma função para cada tipo de cargo, como na departamentalização funcional, mas sim ter agrupamentos um pouco maiores em torno de produtos. Dentro de cada um desses departamentos de produtos aí, auditoria, assessoria contábil, tributos, pessoas físicas e jurídicas, você vai ter uma equipe, por exemplo, trabalhando naquilo ali, e dentro disso a equipe pode ter funções específicas. Esse aspecto, quando você pega a departamentalização e dentro da departamentalização você adota algum tipo de estrutura, vai ser tratado daqui a pouquinho na web-aula, que é o que eu chamo de estrutura organizacional. Você vai ver, né, quando eu falar disso, que essa departamentalização ela pode ser aplicada dentro da estrutura genérica da organização. Então você pode ter uma estrutura genérica com vários tipos de departamentalização ocorrendo ali. Então daqui a pouquinho eu vou explicar isso melhor. Aqui voltando à departamentalização por produto, o importante é você ver que é um tipo de divisão e integração do trabalho na qual o centro não está mais na função de cada um, mas sim no tipo de produto que a empresa oferece no mercado. Seja, mais uma vez, esse produto um bem físico ou um serviço. Um outro tipo de departamentalização muito parecido com esse por produto é aquela por cliente. Então aqui eu estou dando um exemplo de um banco e ele departamentalizou por tipo de cliente. Ao invés de ser tipo de produto, o foco dele foi o perfil de cada cliente. Então você tem aí grandes empresas, pequenas e médias empresas, microempresas, clientes pessoa física com alta renda, governo. Isso daí é um tipo de departamentalização muito comum. Por exemplo, o Banco do Brasil adota uma departamentalização muito semelhante a essa daí que está sendo mostrada para você. Isso a empresa ganha ao fazer esse tipo de departamentalização porque ela pode desenvolver ações específicas para cada tipo de cliente que ela tem. Então, por exemplo, ela tem uma clientela governo, que é formada basicamente pelo governo federal, governos estaduais e governos municipais, e ela pode desenvolver produtos sejam, no caso aí do banco, são serviços voltados para atender às necessidades desses governos, seja na esfera estadual, federal ou municipal. Então a departamentalização para o cliente ela é interessante por causa disso, porque ela dá uma direcionada na atuação da empresa, voltando essa atuação para o perfil de cada cliente. Nos livros de marketing, essa departamentalização por cliente é normalmente chamada de segmentação de mercado. Só que nem sempre segmentar o mercado significa que você adotou uma departamentalização por cliente. Você pode ter lá uma departamentalização funcional e ter feito uma segmentação mercadológica, mas puramente para fins de
mais estratégicos, mas sem colocar a estrutura da empresa voltada para esse tipo de segmentação. Tá? Então, a departamentalização para o cliente é isso aí. Ao invés de você se focar em funções ou se focar em produtos, você se foca no perfil de cada cliente. Um outro tipo de departamentalização que nós temos é a geográfica ou territorial. Então aí há um exemplo de uma empresa com uma diretoria cuidando da América Latina, e essa diretoria para a América Latina vai comandar 4 departamentos. Um departamento voltado para as operações no México e na América Central, outro na Argentina, outro no Brasil e outro nos demais países latino-americanos. Então veja que é um tipo de departamentalização que segue a mesma lógica das anteriores. Você, na verdade, está mudando só qual é o foco da sua divisão. Na funcional, o foco é a função. Na departamentalização por clientes, o foco são os clientes. Na departamentalização por produtos, o foco é o tipo de produtos. E aqui na departamentalização geográfica ou territorial, o foco é a área de atuação de cada uma das divisões da empresa. Tá? Bom, o último tipo de departamentalização é chamada departamentalização por processo, que, só para manter a regra, segue a mesma lógica das anteriores. E aqui agora o foco vão ser os processos. Então aí nós temos uma empresa que se dividiu em 5 tipos de processo: logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas e prestação de serviços. Então ela criou departamentos, cada departamento especializado em executar esse tipo de processo dentro da empresa. Bom, então departamentalização é isso daí. É algo que, ao mesmo tempo que permite a divisão do trabalho, permite a integração desse trabalho para que a empresa consiga produzir um bem físico ou um serviço que é o seu objetivo final. E ao fazer essa divisão do trabalho concomitante à sua integração, a departamentalização então cumpre aquilo que se espera da função de organização na administração. Agora, há princípios de departamentalização que devem ser observados. Essa divisão que nós acabamos de ver não é uma divisão feita aleatoriamente da cabeça das pessoas. Existe técnica por trás disso daí. E a técnica é baseada nesses princípios que eu vou mostrar agora. Então, o primeiro princípio é preciso ter unidade de comando. Então, você não pode criar uma divisão que responda a vários departamentos ao mesmo tempo. Então, cada divisão, ela responde a um único comando, a uma única pessoa. É muito comum você ver esse princípio sendo desrespeitado nas empresas. Às vezes você tem lá setores que respondem tem 2 ou 3 chefes ali de setores diferentes comandando aquele único setor. Isso dá uma confusão danada, isso gera uma distorção na cadeia de comando que acaba prejudicando a função de organização. Afinal de contas, a pessoa fica sem saber quem ela deve priorizar. Se ela tem 2 ou mais chefes ali e cada um pensa de um jeito, como que aquela pessoa deve agir? Eu digo que isso daí acontece muitas vezes com a função de secretárias. As secretárias elas sofrem, porque às vezes você tem uma secretária para a diretoria inteira, a secretária executiva atendendo a diretoria inteira. Bom, primeiro, secretaria é um órgão da empresa, tá? Então é um departamento à parte. Às vezes a pessoa acha porque é uma pessoa chamada secretária, então é só uma pessoa, não precisa observar o princípio da unidade de comando. Precisa sim. Então quando você tem uma secretaria servindo a 2, 3, 4, 5 diretorias, isso prejudica muito o serviço dessa secretaria. A empresa pode economizar por um lado, porque resolve com uma equipe menor de secretários, mas se prejudica em outro, porque você vai ter cada hora um chegando ali, um diretor chegando ali com uma demanda diferente para aquele pessoal de secretaria, e essas demandas às vezes são contraditórias, e o pessoal fica assim, olha, a quem atender? Não sei. Alguém tem que ir lá e dizer, olha, então priorize fulano de tal. Mas não é isso que normalmente acontece. Então, quando se viola esse princípio da unidade de comando, o que você tem como resultado é muita confusão, muito problema dentro da empresa. Então, cada departamento deve estar ligado a um único órgão superior a ele. Outro princípio importante aí é a autoridade formal é definida pelo organograma da empresa. Ou seja, aquele organograma
Quem fica em cima nele tem mais autoridade do que quem fica embaixo. Quem está mais abaixo do organograma é quem tem menos autoridade dentro da estrutura da organização. Isso aí, essa autoridade é chamada de autoridade formal, ou seja, a autoridade que está ali já definida pelo organograma. Então, o presidente é a maior autoridade dentro da empresa, porque o organograma coloca o presidente lá no topo, seguido pelos seus diretores, depois pelos seus gerentes e assim por diante. Então, isso daí é uma autoridade formal. Só que existe um outro tipo de autoridade dentro da empresa que é chamada autoridade informal, que é derivada da pessoa. É muito comum, e eu vivi isso em várias empresas em que eu trabalhei, você tem uma pessoa lá que, teoricamente, é o chefe, é o líder daquilo ali, mas, na verdade, quem manda naquele departamento é outra pessoa que é a que verdadeiramente tem o conhecimento daquele departamento. Olha, no início da minha carreira eu fui bancário, isso era muito visível. No banco em que eu trabalhava, havia um chefe de seção lá, que teoricamente era uma autoridade daquela seção. Mas ninguém respeitava esse chefe de seção, porque sabia o seguinte, ele não entendia nada daquele processo. Na verdade, ninguém sabia como ele chegou a ser promovido a chefe de seção, porque ele realmente era uma ótima pessoa, mas tecnicamente muito fraco. Então, o que acontecia? Dava um problema naquela sessão, ninguém recorria ao chefe, recorria a um outro funcionário que tinha lá, que todo mundo sabia que era o que realmente entendia o funcionamento daquela sessão ali. Então, isso daí é uma autoridade informal. Esse funcionário que, por esse conhecimento, acabava centralizando os processos ali daquela sessão, ele exercia uma autoridade informal. Embora, pelo organograma, quem detivesse a autoridade fosse aquele chefe que constava ali no organograma como responsável por aquela sessão. Então, na departamentalização, apesar de você formalizar a distribuição de autoridade, você não tem que ter ilusão de que aquele organograma vai representar 100% da realidade da empresa. É muito comum que, apesar de haver aquela cadeia, aquela hierarquia definida pelo organograma, na prática, uma pessoa ou um grupo de pessoas acabe detendo a autoridade informal e a autoridade de fato dentro de um departamento, em detrimento daqueles que teoricamente deteriam autoridade formal mesmo. Outra questão importante aí, que é um princípio da departamentalização, é que deve-se definir claramente as autoridades de linha e de assessoria. No próximo slide eu vou mostrar isso mais claramente, mas aqui eu já te adianto. O que é autoridade de linha? Autoridade de linha é aquele cargo que efetivamente tem o poder decisório sobre determinado processo. Enquanto que a autoridade de assessoria é aquele cargo que não tem o poder decisório, mas ele fornece informações para o cargo que efetivamente vai decidir sobre aquilo ali. Então é muito comum, já adiantando um pouquinho aqui, dentro da empresa, você ter, por exemplo, uma assessoria jurídica. Isso é autoridade de assessoria. Por quê? Aquele jurídico ali, ele não vai tomar a decisão sobre um processo. Por exemplo, se a empresa está pensando em adquirir uma instalação em algum lugar da cidade, é preciso tomar essa decisão. Vai comprar ou não vai comprar essa instalação? Bom, mas um aspecto quando você vai comprar instalações é ver se aquela propriedade ali está registrada legalmente, se está tudo certo junto à prefeitura, ao governo do estado, aos órgãos competentes. O que você vai fazer muitas vezes nisso? Vai recorrer ao setor jurídico da empresa para ele fazer uma avaliação da documentação daquilo, inclusive verificando se o proprietário daquele imóvel ali é realmente o proprietário, se não existe nenhuma pendência, por exemplo, alguma disputa judicial que faça com que aquele imóvel esteja sub júdice, ou seja, ele não pode ser vendido, esse tipo de coisa. Então você, supondo que você seja a pessoa que vai ter que decidir sobre aquilo, você sabe que você não tem condições de levantar todas as informações sobre aquele imóvel. Então você vai pedir, por exemplo, assessoria jurídica para fazer um levantamento da legalidade daquele imóvel ali. A assessoria jurídica vai fazer um relatório para você dizendo, olha, pode comprar, está tudo regularizado, ou não pode comprar, não está nada regularizado. Qualquer que seja a situação, a assessoria jurídica, nesse caso, ela não tomou a decisão de comprar ou não comprar. Quem vai tomar a decisão é você, que tem autoridade de linha. Quem decide é quem tem autoridade de linha. A assessoria não decide. A assessoria fornece informações para o tomador de decisões, para aquele que efetivamente tem o poder, tem a autoridade de decidir.
Isso daí é uma coisa muito importante que às vezes fica distorcido. Por exemplo, em escolas, nós vemos que muitas vezes há assessorias pedagógicas que, na verdade, têm um poder decisório que elas não deveriam ter. Nada contra os pedagogos aí, mas a assessoria pedagógica, muitas vezes, como o nome indica, ela tem essa função de apenas fornecer as informações para orientar a tomada de decisão e não para tomar a decisão. Então, nós, às vezes, vemos em escolas assessorias pedagógicas exercendo autoridade de linha. Bom, se é assessoria, a autoridade é de assessoria. A autoridade é para informar a quem tem que tomar a decisão e não para tomar a decisão. Eu digo isso porque eu já vivenciei algumas coisas muito curiosas em escolas, por exemplo, seleção de professores. Não são os professores daquela área que decidem se vão contratar ou não um candidato, é a assessoria pedagógica que decide. Ela aplica lá as suas dinâmicas de grupos, dinâmicas que às vezes são muito questionáveis, e a assessoria que determina, olha, pode contratar esse professor. E os professores que às vezes participam do processo, quando participam, não têm voz sobre aquilo. O que fica muito estranho, né? Você vai abrir um processo de contratação de um professor de geografia e os professores de geografia da escola não avaliam na prática se aqueles candidatos ao posto de professor de geografia são competentes ou não. Quem avalia é o pessoal da assessoria pedagógica. Isso é uma distorção muito grande das autoridades de linha e de assessoria. Então, mais uma vez, na departamentalização, autoridade de linha é a autoridade quem tem que efetivamente decidir sobre alguma coisa. A autoridade de assessoria tem por finalidade fornecer informações para os tomadores de decisão. Então, são dois tipos de autoridade diferentes. No próximo slide, eu vou mostrar isso claramente dentro do organograma. Bem, uma outra coisa é que cada cargo tem um conjunto de responsabilidades. Ou seja, quem ocupa um cargo na empresa tem que saber que ele vai ter um conjunto de habilidades ali que vão precisar ser executadas. Então, aquilo ali é o que está sob a responsabilidade dele. E aquilo ele tem que fazer bem, ou seja, fazer com eficiência e com eficácia. Bom, o último princípio da departamentalização é que a amplitude do controle define se a estrutura será vertical ou horizontal. Esse conceito de amplitude de controle é um conceito importante porque ele vai dizer basicamente quantas pessoas estão sob o seu comando. Quando nós falamos que um determinado cargo tem uma amplitude de controle muito grande, isso significa que aquele cargo comanda um número muito grande de outros cargos e, por conseguinte, um número muito grande de pessoas. Do lado oposto, se nós dizemos que a amplitude de controle é pequena, significa que aquele cargo ali controla um número pequeno de cargos ou um número pequeno de outras pessoas. E essa amplitude de controle vai definir se a estrutura será mais vertical, ou seja, se vai ser uma estrutura com mais níveis hierárquicos, ou uma estrutura mais horizontal, também chamada de estrutura mais achatada, que é uma estrutura em que há menos níveis hierárquicos. O que acontece nisso daí? Quando você tem uma amplitude de controle muito grande, significa que um único cargo comanda vários outros cargos, várias outras pessoas. Então você não precisa ter uma estrutura organizacional com muitos níveis hierárquicos. Você pode ter uma estrutura organizacional mais achatada, mais horizontal, porque um cargo só dá conta de uma série de outros cargos. Por outro lado, se você vai trabalhar com amplitude de controle muito pequena, a tendência é que você precise estabelecer, como a amplitude de controle é pequena, aquele cargo ali vai controlar um número menor de cargos ou de pessoas, então você acaba tendo uma estrutura mais hierarquizada, mais piramidal, uma estrutura mais longa. Então a situação aí, se a sua empresa vai ser mais achatada ou mais verticalizada, depende muito dessa amplitude de controle. Sobre essa questão de amplitude de controle, principalmente sobre a questão de linha e assessoria, queria mostrar esse exemplo que tem esse organograma aí, que é uma adaptação do organograma anterior que a gente viu da departamentalização, que você tem uma empresa com a presidência lá no topo. Aí eu coloquei em azul para destacar, você tem a assessoria jurídica. Repare que no organograma, o órgão de assessoria é representado por uma caixa ligada por uma linha que corre lateralmente à linha principal aí, que é a linha da presidência, que é essa linha de comando, que é a linha vertical. Então isso daí é a indicação de que
é uma atividade, uma autoridade de assessoria no caso jurídico. Todas as outras, reparem que elas são desmembramentos dessa linha principal da presidência, são atividades de linha de tomada de decisão. A amplitude de controle pode ser vista aí nesse exemplo da seguinte maneira. Reparem que a amplitude de controle da diretoria financeira é maior do que da diretoria de recursos humanos, que por sua vez é menor do que da diretoria de marketing. Como eu sei disso? A diretoria financeira comanda 2 cargos, tesouraria e controladoria, enquanto a diretoria de RH comanda só recrutamento e seleção. Logo, a amplitude de controle da diretoria financeira é maior do que da diretoria de recursos humanos, diretoria de RH. Por sua vez, a diretoria de RH só comanda 1 cargo, enquanto que a diretoria de marketing comanda 2 cargos. Então, logo, a amplitude de controle da diretoria de recursos humanos é menor do que a da diretoria de marketing. E, por sua vez, a amplitude de controle da diretoria financeira é idêntica à da diretoria de marketing. Ambas controlam 2 cargos. Então, eu espero que isso aí tenha deixado mais claro essa questão das atividades de linha, de assessoria e também da amplitude de controle. Então, a partir de agora, olha, se é assessoria, não tem poder decisório. Cabe à assessoria fornecer informações para quem tem poder decisório. E quem tem poder decisório são aqueles que ocupam autoridades de linha, ou também chamado em alguns casos de cargos de linha, funções de linha. É a mesma coisa, depende do livro, depende do autor que você está se baseando. No caso de linha assessoria, então nós usamos isso, autoridade, funções e cargos como sinônimos. Bem, então era isso aí sobre departamentalização. Nós temos que entender que a departamentalização é uma divisão da empresa que vai permitir a distribuição do trabalho dentro desse princípio da divisão do trabalho, ao mesmo tempo em que permite que esse trabalho funcione de maneira integrada para que a empresa consiga produzir bens físicos ou serviços que ela deseja. Então isso é departamentalização. Agora, existe uma outra coisa que são as chamadas estruturas organizacionais, que vão ser estruturas genéricas sobre as quais podem ser adotados diferentes tipos de departamentalização. Muitas vezes, as pessoas tratam departamentalização e estrutura organizacional como sinônimos. Mas, na verdade, alguns autores, e aí eu estou me baseando na Alqueta Pet e no Felipe Sobral, eles fazem essa distinção entre estruturas organizacionais e departamentalização. Então, a departamentalização seria o quê? A divisão da empresa que permite a distribuição do trabalho ao mesmo tempo que esse trabalho é integrado. A estrutura organizacional seria algo mais genérico, dentro da qual você poderia encaixar 1, 2, 3, 4, quantos tipos de departamentalização você quisesse. Então, a estrutura organizacional, na verdade, dentro dessa lógica aí, é como se fosse uma macroestrutura da empresa. Olha, no geral, a empresa tem essa estrutura. Dentro dessa estrutura, você vai ter vários tipos de departamentalização funcionando. Então, essa é a distinção que esses autores fazem aí, muitas vezes. Outros autores não fazem essa distinção, tratam lá, departamentalização e estrutura é a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo diferente, até porque eu acho mais interessante essa divisão. Então, nós temos aí, basicamente, 3 tipos de estruturas genéricas, que são essas estruturas organizacionais. A primeira estrutura é chamada estrutura funcional, no qual a empresa é dividida por funções. Então, tem aí nesse organograma a presidência, que é a função de topo. Temos aí a função de logística e operações, a função de marketing, a função de recursos humanos e a função de finanças. Dentro de logística e operações você tem produção, tem qualidade, manutenção, estoques. No marketing você vai ter publicidade, vendas e assim por diante. Ou seja, então você tem a empresa, de um modo geral, ela é dividida em funções. Dentro de cada uma dessas funções, você pode adotar um tipo de departamentalização. Por exemplo, se nós pegarmos lá o marketing, a parte de vendas aí, essa função de vendas. Dentro dessa função de vendas, você pode adotar uma departamentalização por cliente, por exemplo. Olha só que bacana. Então você tem lá o setor de vendas, né, o departamento de vendas. Dentro do departamento ou do setor de vendas, você tem uma departamentalização por cliente, que é o quê? Esse setor aí vai trabalhar se focando em vendas para cada tipo de cliente, definido de acordo com o perfil desses clientes aí. Você pode ter lá na área de finanças, por exemplo,
para facilitar no trabalho, vamos supor, de contabilidade, você pode adotar uma departamentalização por cliente também, ou por produto. Então você vai ter lá dentro da contabilidade, pode separar o seguinte, ó, produto pode ser contabilidade de pessoa, clientes, pessoa jurídica, contabilidade de clientes, pessoa física. Pronto, você adotou uma departamentalização dentro dessa macroestrutura, dentro dessa estrutura genérica, que é uma estrutura funcional. Bem, então, isso é importante que você entenda para que não haja confusão entre estrutura e departamentalização. A estrutura é algo mais genérico, é algo que perpassa a empresa como um todo. É a lógica de funcionamento da empresa. Dentro dessa estrutura, você vai ter as divisões e nessas divisões da estrutura você pode adotar quantos tipos de departamentalização forem adequados. A outra estrutura, que é uma estrutura muito conhecida da indústria automobilística, é a chamada estrutura divisional. Então aí você vai ter uma presidência e nesse exemplo eu coloquei uma divisão de populares, inclusive eu adotei um exemplo de indústria automobilística. Então divisão de carros populares, subdividindo em setores de produção, marketing, logística e pós-venda. Uma divisão de utilitários com as mesmas funções. Uma divisão de compactos médios com as mesmas subdivisões, uma divisão de luxo, de novo, com as mesmas subdivisões de produção, marketing, logística e pós-venda. Por que são as mesmas subdivisões aí nesse caso? Porque a ideia da estrutura divisional é que cada divisão vai replicar, vai repetir as mesmas funções, as mesmas divisões da outra. Então você cria várias divisões e cada uma delas vai ter aquele mesmo conjunto de atividade das outras. E dentro daqui você pode adotar o tipo de departamentalização que for mais adequado. Por exemplo, lá no setor de logística de qualquer uma dessas divisões, você pode adotar, então, uma departamentalização geográfica, por exemplo, para separar Minas Gerais, logística de Minas Gerais, logística de São Paulo, logística do Paraná e por assim vai. Então, dentro dessa estrutura geral da empresa, que é a divisional, você tem vários tipos de departamentalização funcionando ao mesmo tempo. A terceira estrutura organizacional que nós temos é a chamada estrutura matricial, que é caracterizada pelo compartilhamento dos recursos da empresa. Então você vai ter, por exemplo, a presidência, e aí tem três áreas nesse exemplo: produção, marketing e finanças. E você vai ter os produtos que são ofertados por essa empresa. Então, lá, produto A, B, C e D. E aí tem, para fazer o produto A, você vai precisar contar com a ajuda do setor de produção, do marketing e de finanças. Por isso que estão essas bolinhas aí marcando as interseções. Então você vai ter gente de produção trabalhando no produto A, gente de marketing trabalhando no produto A e gente de finanças trabalhando no produto A. Você então vai ter um compartilhamento de recursos naquele produto. Isso é típico da estrutura matricial. E a mesma lógica é válida para o produto B, produto C e o produto D. Então, a característica principal desse tipo de estrutura é esse compartilhamento de recursos. Isso é feito para você economizar, para evitar justamente o problema lá da estrutura divisional em que você replica estruturas. Ou seja, toda divisão tem um setor de logística, tem um setor de marketing, etc, etc. Na matricial, você quer evitar justamente isso. Você quer o quê? Há apenas um setor, um departamento de produção. Ele atende tanto aqueles que estão desenvolvendo o produto A, quanto o produto B, quanto o produto C, quanto o produto D. Não vai adotar, para o produto A tem uma equipe de produção, para o produto B tem uma equipe de produção, nada disso. É uma equipe de produção única para todos os tipos de produto. A mesma coisa para o marketing, a mesma coisa para finanças. Então acaba que a estrutura matricial, em certo sentido, ela representa uma racionalização dos recursos da empresa. Bem, o último tipo de estrutura é a chamada estrutura em rede, que é a estrutura hoje padrão da maioria das empresas. Dificilmente você vai ver uma empresa que não funcione em rede. Essa rede significa que uma empresa focal, que aí na figura que você está vendo é representada aí pelo centro, ela está ligada de certa forma, ela transaciona de certa forma com a sede de outras empresas que às vezes não tem nada a ver com ela, não são parte, melhor dizendo, do mesmo grupo que ela. Então, nesse exemplo, nós temos aí uma empresa focal
que transaciona com fornecedor 1, com fornecedor 2, com distribuidor da América Latina, com um laboratório no Canadá, com um fabricante nos Estados Unidos, com um fabricante na Ásia, com um escritório de design. Por sua vez, cada uma dessas outras empresas tem um relacionamento entre si, formando uma rede em volta dessa empresa. Esse tipo de estrutura é muito comum. O sociólogo espanhol Manuel Castells escreveu um livro fantástico, é um livro da década de 1990, mas é chamado de A Sociedade em Rede, no qual ele detalha muito como funciona essa lógica de rede, tanto na vida das pessoas como na vida das empresas e das instituições. E ele mostra claramente que hoje em dia nenhuma empresa vive isoladamente. Toda empresa vai ter um tipo de relacionamento com alguém de fora, com alguma empresa de fora. Pode ser com um único fornecedor, mas aí já é uma rede. No caso, se são dois participantes, a empresa e o seu fornecedor, essa rede recebe o nome de díade, para representar a ligação de duas empresas diferentes. Mas é um tipo de rede, é o tipo mais simples de rede, mas é rede. Então as empresas hoje elas atuam em rede, na verdade. Então quando a gente vê essa estrutura em rede, nós vamos ver que dentro dela você tem N possibilidades de departamentalização acontecendo lá dentro da empresa focal, de uma forma que essa departamentalização consiga fazer com que essa rede funcione mais adequadamente. Bem, então era isso que eu tinha para falar sobre a função de organização. Agora eu acho que você pode entender por que essa função é tão complexa assim. E qualquer dúvida que você tiver sobre essa web aula, qualquer coisa que não tenha ficado bem explicado, você pode entrar em contato comigo lá pelo LinkedIn. Eu estou lá como Humberto Elias Lopes e vai ser um prazer conversar com você, trocar algumas ideias e tirar suas dúvidas. Então, muito obrigado por assistir essa web aula e até a próxima.